Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 27. Naquele tempo, dirigiu-se Jesus ao templo, e enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram-lhe: Com que direito fazes isso? Quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito o faço. De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si. Se respondermos do céu, ele nos dirá: Por que não creste nele? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como o profeta. Responderam a Jesus: Não sabemos. Pois eu tampouco vos digo, retorquiu Jesus. Com que direito faço estas coisas? Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então hoje, dia que celebramos São João da Cruz, a liturgia nos convida à oração, pedindo a intercessão dele, pedindo a intercessão de São João da Cruz, sentindo-se profundamente amado por Deus. Então, a experiência básica, fundamental de todo cristão. Não tem como se dizer cristão se não somos tocados pelo amor de Deus. São João deixa em sua poesia, ele escrevia muito bem em forma de poesia, a resposta de amor ao amado. Então, a vida cristã deve ser essa resposta de amor. Então, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que expressamos, a nossa vida deve trazer essa resposta de amor ao amado, aquele que nos ama, responder a ele com amor. Rezar é, assim, abandonar-se ao Espírito de Deus, que vem sobre o ser humano e movimenta. É bonito isso, né? Abandono, duas palavras-chave, né? Abandono diante do Espírito de Deus. E depois esse Espírito de Deus que vem e movimenta a quem ele se abre. De fato, a palavra Espírito, ruá, em hebraico e grego pneuma, tem essa conotação. Ruá, vento, né? O sopro, o vento. E pneuma é aquilo que insufla, aquilo que movimenta. Portanto, o Espírito vem sobre o ser humano e movimenta a quem ele se abre, para que, inspirado por esse mesmo Espírito, possa dizer de seu encontro com o Senhor. Então, nós temos a necessidade de estar inspirado pelo Espírito, e assim, inspirado pelo Espírito, nós podemos de fato responder a Deus com amor. Sem responder a Deus com amor, sem estar inspirado pelo Espírito, nós não conseguiremos responder a Deus com amor. Então, São João da Cruz é exemplo para nós daquele sobre quem sobreveio o Espírito de Deus, que ouve as palavras de Deus. Então, São João da Cruz é alguém que vivia nessa dinâmica. Vê o que Deus quer que ele veja. Seus olhos se abrem para ver o que Deus fez a seu povo, concedendo um filho de sua descendência. Este santo se abre para conhecer a ciência do Altíssimo. Nessa atitude de abertura, de acolhida, do que Deus revela a nós, nesse tempo do Advento, deixemos que Ele nos guie com a sua verdade e nos ensine. Então, nessa dinâmica do abrir-se, né? Vamos deixar que Deus nos ensine nesse tempo do Advento, que Ele nos guie com a sua verdade e que Ele nos ensine. Quem se abre ao Senhor encontra nele bondade e retidão, e aponta o caminho certo para quem se encontra no pecado. Deus encaminha os pobres conforme o direito. Ao nos deixarmos conduzir, Ele nos ensina os seus caminhos.
Contemplemos então este Evangelho de Mateus. Jesus é provocado pelo chefe dos sacerdotes e os anciãos a dizer com que autoridade ele ensina. Então estavam lá, provocando Jesus, querendo que Jesus caísse na polêmica deles, né? E então, com que autoridade Jesus ensinava naquele espaço que era um local sagrado, né? O templo, o grande templo. Então, com que autoridade estava Jesus ali ensinando, né? Sobretudo porque estava reservado a eles o poder, vamos dizer assim, de ensinar no templo, né? Então, quem concede tal autoridade a Jesus? As autoridades do templo querem que Jesus justifique o seu modo de atuar, e por isso eles interrogam Jesus. Jesus não responde à questão e faz outra pergunta. Se eles respondessem, então Jesus responderia a pergunta deles. Eles não identificam por covardia e interesse duvidoso de onde procede o batismo de João. Então eles ficam assim, se disser que vem de Deus, por que então Jesus vai dizer, por que então você não acreditou no batismo? E se disser que vem dos homens, ou seja, que não vem de Deus, então o povo vai ficar muito revoltado, porque consideram João como profeta. Nesse momento, então, apresenta-se o silêncio deles diante da devolução que Jesus lhe faz. Para essas autoridades, Jesus é um crítico da religião. Então era assim que Jesus era visto por aqueles homens, né? Jesus, não lhe demonstrou como queriam, de onde procediam seu ensinamento e suas ações. Essas autoridades estavam fechadas à realidade de Jesus, o Filho de Deus. Então vamos à nossa oração. Nós que, ao contrário dessas autoridades, devemos estar abertos à realidade de Jesus, Filho de Deus. Jesus, nós professamos a nossa fé em Ti como Filho de Deus, como Deus verdadeiro, como Deus trino. E a Ti nós invocamos o Seu Espírito, que sopre sobre nós, e assim estejamos abertos a esse dinamismo, a esse movimento. Queremos ser guiados nesse tempo do Advento pelo Senhor, guiados na nossa vida de oração, mas também guiados no sair de si mesmo e ir em direção dos menores de Teus irmãos, dos mais necessitados, daqueles que precisam conhecer a Sua bondade através de mim. Que o Seu Espírito me capacite para que então eu me coloque nessa atitude de abertura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.